Olá pessoal, tudo bem? Professor João Pedro França aqui. Seja bem-vindo ao curso de Geometria Analítica aqui do canal. E hoje nós vamos dar início à quarta aula do curso de Geometria Analítica, tá bom? Hoje nós vamos direto ao ponto, então vamos já começar com o tema de equação da circunferência, tá bom? Então hoje trabalharemos com essa equação da circunferência e a questão aqui é entender que se nós já conseguimos medir a distância entre dois pontos, e isso é tema lá da aula 1, então quem não se lembrar, volta uns vídeos anteriores que, quem não tiver visto ainda, vai conseguir conferir isso. Se nós já tivermos essa capacidade de medir a distância entre dois pontos, então nós sabemos descrever qualquer figura baseada em distância, tá bom? Então vamos pensar o seguinte nessa situação aqui. Imagina aqui que eu tenho um ponto conhecido de coordenadas x0 e y0, e um ponto qualquer genérico P1 de coordenadas xy, tá bom? Como é que nós medimos a distância entre esses dois pontos? A distância vai ser a raiz quadrada da variação em x ao quadrado mais a variação em y ao quadrado. E isso é consequência direta do Teorema de Pitágoras. Quem quiser saber como é que nós deduzimos essa fórmula, volte lá para a aula 1 desse curso aqui, ok? Então, sabendo disso, relembrando disso, vamos partir para a circunferência. Só que antes da gente de fato começar a deduzir essa fórmula da equação da circunferência, vamos primeiro tentar definir o que é uma circunferência. E a definição interessante para a gente utilizar aqui para a circunferência é o conjunto de infinitos pontos equidistantes a um ponto central. Então imagina que eu tenho aqui um ponto central C de coordenadas AB e eu tenho um conjunto de infinitos pontos com uma mesma distância R do ponto central. Um desses pontos é o ponto P. E se eu fizer infinitos pontos sempre a essa mesma distância, que seria essa distância R, que nós vamos chamar de raio, certo? Então aqui nós temos um outro raio, aqui um outro raio, aqui um outro, aqui um outro. Se nós fizermos esse conjunto desses infinitos pontos, dada essa relação que é de equidistantes de um ponto central, que nesse caso é o nosso ponto C, nós teremos essa linha aqui. E essa linha é o que nós chamamos de circunferência, tá bom? Mais para frente, no finzinho da aula, eu vou explicar por que nós falamos circunferências e círculos, por que existem esses dois nomes e que existe uma diferença entre os dois conceitos, tá bom? Então, como que nós vamos deduzir, essa equação da circunferência? A sacada aqui é o seguinte, gente. Se eu tenho um ponto central C de coordenadas conhecidas AB, aqui eu coloquei generalizando, mas pensa que aqui são coordenadas conhecidas, ou seja, são números. E eu tenho infinitos pontos que estão a uma distância R desse meu ponto C, tá bom? E todos os pontos no plano cartesiano são dados por duas coordenadas, uma x e uma y. Então, qualquer ponto de coordenadas x e y a uma distância R desse meu ponto C de coordenadas AB, esse ponto pertencerá à circunferência. Então, para eu deduzir a equação da circunferência, nada mais é do que eu chegar na distância entre dois pontos com um ponto genérico xy, tá bom? Que não vai assumir valores nenhum, e um outro ponto que seria o meu centro de coordenadas conhecidas. Em outras palavras, o que eu preciso para chegar à equação da circunferência na geometria analítica? Eu vou precisar do quê? Do ponto central e do raio dessa circunferência. Então, essa distância do ponto P ao ponto C, ou do ponto C ao ponto P, seria o meu raio, ok? Beleza? E nesse caso, então, pela fórmula, a distância é a raiz quadrada da variação em x, ou seja, x genérico menos a, que é a coordenada em x do ponto central, ao quadrado, mais a variação em y. Y genérico menos b, que é o y do meu ponto central, tudo isso ao quadrado, tudo isso dentro da raiz, eu chego no meu raio. E se eu elevar os dois lados da equação ao quadrado, então eu vou pegar esse lado aqui e elevar ao quadrado, e esse lado daqui elevar ao quadrado, eu vou chegar ao quê? Eu vou chegar aqui, essa situação aqui, eu corto a raiz, não é? É igual a raio ao quadrado. Então, no final das contas, a minha equação da circunferência é dada por essa relação aqui, pra gente, que nos diz que o quê? Que x menos a coordenada em x do centro ao quadrado, mais
y menos a coordenada em y do centro, ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado dessa circunferência. E se vocês fizerem isso daqui, vocês chegam à equação que nós chamamos de equação, olha só, reduzida da circunferência. Então depois nós vamos expandir para uma equação geral, mas isso será na próxima aula, tá bom? Porque hoje eu quero tomar o restante do tempo para falar de um outro assunto, tá bom? Então, estudando aqui a anatomia da nossa equação da circunferência, nós temos o quê? A e B como sendo o quê? Coordenadas do centro. Cuidado com o sinal. E eu tenho o meu raio. O que é o meu raio aqui pra gente? Raio ao quadrado, né? Seria a distância elevada ao quadrado, porque na fórmula nós temos que ela é dada por raiz, né? E aí para tirar essa raiz da fórmula nós elevamos ao quadrado. Então nós temos aqui, ó, o ponto genérico XY, né? O ponto conhecido AB, e quando tem a variação deles ao quadrado, somando, né? Isso dá o raio ao quadrado. Chegamos então na equação reduzida da circunferência. Um caso particular é o quê? É quando o centro da circunferência coincide com o centro do plano cartesiano, que é a origem de coordenada 0, 0. Então ficaria com x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a raio ao quadrado. Vai ficar x menos 0 que é x e y menos 0 que é y. Então no final, quando a equação está centrada na origem, nós falamos que ela só é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raio ao quadrado, tá bom? E essa equação aqui ela é muito frequente em vestibulares e também em física, beleza? Olha só o nosso exemplo aqui. Então eu tenho essa circunferência dada pela equação x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 25. Nós vamos pegar isso e estudar junto com a equação genérica, né? Que seria o quê? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. E com isso a gente consegue interpretar o quê? Que essa primeira parte aqui, né, x menos 3 ao quadrado, é relacionado com x menos a ao quadrado. Por isso, eu posso falar o quê? Que esse menos a, ele é igual a 1 menos 3. E, portanto, eu sei que a coordenada em x do centro, que é o a, vale 3. E essa daqui, eu posso relacionar com quem? Com o y mais 2 ao quadrado. E nesse caso eu vou ver que então o mais 2 é o menos b, concorda? Menos b é igual a mais 2, portanto o b é igual a menos 2. E com isso eu já acho as minhas coordenadas do centro. Esse meu centro teria coordenadas 3 em x e menos 2 em y. Tá vendo aqui, ó? A igual a 3, b igual a menos 2. E o meu raio ao quadrado é igual ao número que fica sozinho aqui do lado direito da equação, 25. Então, se raio ao quadrado é igual a 25, como somente a parte positiva nos importa, então fica que número positivo vezes ele mesmo dá 25. Então, nesse caso, nós encontramos que raio é igual a 5. Então, achamos o raio aqui também. Mais para frente, nós vamos expandir esse quadrado. Vocês percebem que aqui eu tenho um binômio ao quadrado e outro ao quadrado, e eu posso fazer aquela questão de quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou se for, né, o caso do x menos 3 ali pra gente, seria quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, nesse caso, eu posso abrir essa equação da circunferência e expandir nesses binômios aqui, mas isso daqui nós vamos falar só na próxima aula, tá bom? Então, nós vamos manter somente a equação reduzida na aula de hoje. E agora, eu quero vir para cá com vocês para falar um pouquinho da diferença entre isso aqui, deixa só o software ajeitar, que é uma circunferência, e isso aqui, que se eu preencher bem aqui dentro, tá bom? Imagina que ela tá toda preenchida, é que eu não vou conseguir preencher tudo certinho, perfeitinho, mas imagina que ela tá toda preenchida. Então, isso aqui que eu fiz aqui de azul não é uma circunferência. Essa daqui é a circunferência. E esse aqui é o círculo. Qual que é a diferença? A circunferência é somente a borda, tá bom? Enquanto o círculo é a borda mais a parte interna. Como que nós definíamos circunferência? Como os conjuntos de pontos, né, de infinitos pontos equidistantes a uma distância r de um ponto central C. E o círculo, como é que nós vamos definir?
Nós vamos definir o círculo, então, como um conjunto de infinitos pontos a uma distância igual ou menor que R em relação a um ponto central C, tá bom? Como assim igual ou menor? Quer dizer que se for igual, pega a borda, certo? Então, se eu tenho aqui o ponto central e um raio, todos os infinitos pontos que estiverem a uma distância R desse ponto central C serão os pontos dessa borda aqui do meu círculo. E os pontos que estiverem a uma distância menor que essa, como por exemplo aqui, 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 aqui e por aí vai, se eu pegar todos esses infinitos pontos, eu vou preencher esse círculo, né, essa circunferência, até que ela esteja toda preenchida e se torne um círculo. Isso significa o quê? Que enquanto a equação reduzida da circunferência, ela é dada por quem? Né? Ela é dada por x menos a coordenada em x de um ponto genérico, né, ao quadrado, mais y menos a coordenada em y de um ponto genérico ao quadrado, igual a raio ao quadrado. No círculo, a equação, né, no caso não vira mais uma equação, vira uma inequação. Do círculo, ela é dada por a mesma coisa, x menos uma coordenada genérica, né, do centro ao quadrado, mais y menos uma coordenada genérica do centro ao quadrado, igual, ou melhor, nesse caso, menor ou igual a raio ao quadrado. Que nesse caso eu pego todos os pontos que estão a uma distância igual ao raio, que aí seria a minha borda, né, que seria a minha circunferência, ou os pontos que estão a uma distância menor que o raio, que aí seriam os pontos internos da circunferência para compor o círculo. Vocês podem ver isso aqui no GeoGebra. Então, se eu pegar uma circunferência do tipo x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 16. Vocês percebem que o que está acontecendo aqui? Eu tenho nada mais, nada menos do que um círculo de centro em coordenadas 3 em x e 2 em y, ok? E com o raio valendo raiz de 16, né? Porque aqui é como se fosse o 16 é o nosso raio ao quadrado, então o raio valeria raiz de 16, ou seja, de raio 4. Tudo bem? Agora, olha só a diferença se ao invés disso aqui eu escrever isso aqui, ó. X menos 3 elevado ao quadrado mais y menos 2 elevado também ao quadrado. E agora eu vou trocar por esse símbolo aqui, olha só. Vamos achar ele aqui pra gente. Talvez ele esteja aqui, ó. Menor ou igual a 16. E o que eu tenho agora? Eu tenho todos os pontos que pertencem a essa borda, mais os pontos internos. Então, olha só. A circunferência está aqui. E é como se quando eu trocasse esse igual por um menor igual, eu preenchesse a circunferência e ainda acrescentasse a borda, virando um círculo. Então, nós finalizamos a nossa aula por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido bem essa relação. Na próxima aula nós vamos continuar falando de equação da circunferência, mas agora expandindo para a equação geral da circunferência, tá bom? Focando só na circunferência, mais do que no círculo, porque é o que vocês usam mais nos vestibulares e nas matérias de escola de vocês. Beleza? Não esqueçam de me seguir por aqui, compartilhem esse vídeo com quem vocês acharem que é importante e nos vemos na próxima. Falou!